Testando o som da palestra do Maria de Nazaré, dia 26 de maio de 2025.
Já tá ligado lá. Tá E aqui certo. também. Só colocar aqui. Tá bom assim ou tô te incomodando? Não, tá ótimo. Ô, minha linda, tudo bem? É que segura, Cris. Oi, querida, obrigado. Ficou lindo, Cris. Lindo, lindo, lindo.
Muita paz, que possamos estar serenos depois dessa música do nosso Hélio. E hoje comemorando, né, 66 anos da nossa casa. Tivemos no domingo uma palestra belíssima lá com a Alba Regina, companheira nossa lá do grupo Dr. Herman. Comemoramos os nossos 66 anos e estamos hoje aqui também, nesse mesmo sentido. E Leila nos fará a leitura, preparando-nos para a prece e o estudo da noite. Boa noite. Trecho do livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos ao médico Francisco Cândido Xavier. Maria. Então, no crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração, por amor do seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoavam de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto do pedido. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, por tantos minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu caminho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia a mais ternas saudades no coração. Maria sentiu-se empolgada com tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Com bálsamos tão doçorosos, nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se obedeceram de virtude e ternura, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede harmônico lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam num gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, que certificasse, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançado,
perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra, visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob as carícias de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Com ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar os pés de seu Jesus e os pular-os com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou em seus pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Muita paz. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, pastor de nossas almas, Maria de Nazaré, mãe espiritual, mentora desta casa, nesta noite aqui estamos para mais um momento de integração com a espiritualidade maior, para mais um momento de reflexão, de podermos acariciar os nossos espíritos, serenando-os com as bênçãos aqui recebidas. Agradecemos todas as oportunidades, agradecemos a família, os amigos, o trabalho, enfim, nossa gratidão por tudo e todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas e, em especial, nesta casa que neste mês completa os seus 66 anos de existência. Rogamos a serenidade, a perseverança, a esperança, a firmeza para podermos prosseguir no trabalho íntimo de nos transformarmos em seres melhores. Rogamos também as suas bênçãos para a noite de hoje, que os ensinamentos trazidos por Evaldo possam tocar as fibras mais íntimas do nosso ser, nos ajudando na caminhada. Fica, Senhor, com todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Nos sustente, nos ampare, nos proteja, e a esta casa que nos abriga também. E assim possa ser. Evaldo Júnior, conosco, todos nós conhecemos da nossa casa, trazendo-nos a reflexão da noite de hoje. Deus te abençoe. Meus queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. A emoção é sempre muito grande e por estarmos, todos imantados no halo energético de Maria. Por mais que trabalhássemos nessa casa diuturnamente, não estaríamos muito longe de efetuar os préstimos de amor que Maria nos cede ao coração. Às vezes a gente vem à casa, não é mesmo, Cris? E a gente fica aqui 1 hora e não sabe que a gente leva a energia para 1 semana. Não sabe das incursões espirituais que a vibração da casa vai nos proporcionar, que os insights que vão ocorrer conosco naquela semana, oriundos desse encontro que a gente tem com a casa. Então, falar de Maria é extremamente difícil, porque falar de Maria é falar de um amor,
falar de amor, o amor é indizível, não se fala, o amor está no campo sensorial. A gente fez aqui um trajeto de algumas passagens de Maria para a gente tentar entender esse modelo de amor que ela vai trazer para nós, que Emmanuel, que vários instrutores espirituais vão dizer ser o maior amor, o modelo de amor que a gente pode ter, e que as mães na Terra expressam um amor muito próximo. Deixa eu aproximar aqui. Pode deixar. Mais, Essa coisa de tecnologia, a gente é da época que gritava, Eu me lembro de uma palestra de Divaldo que botaram uns 4 microfones para ele, nenhum funcionou, ele tirou tudo e gritou. Eu vou deixar para o final. Essa aqui é uma canção que demorou mais de 2 anos para eu terminar, mas eu vou deixar para o final, porque no final vai ter o coral, vai ter música, então a gente junta tudo aqui, O nome da canção se chama Entrega. Bom, vamos começar com a anunciação que Maria teve acerca de que ela seria, de que através dela Jesus viria. Que é muito interessante, porque o mesmo anjo Gabriel que vai aparecer para Zacarias e vai falar do nascimento de João Batista, é o mesmo que 6 meses depois vai fazer a visita a Maria. Então vamos ver um pouquinho desse diálogo, o que aconteceu, No sexto mês da gravidez de João Batista, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Esse texto é um texto de Lucas, Desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou perturbada com essas palavras e pôs-se a pensar o que significaria tal saudação. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como será isso, pois não conheço o homem? Só lembrando que nessa época Maria ela tinha a idade de 15 anos de idade. Era a idade presumível dela. Então uma menina de 15 anos recebe esse aviso, de um espírito de alta hierarquia. Que avisa que ela vai ser mãe de Jesus, daquele que seria chamado o Altíssimo. Então uma menina, claro, vai perguntar: como é que se fará isso? Eu não conheço nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será santo e se chamará Filho de Deus. Aí ele se reporta à visita que ele fez a Isabel. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Ela, que é chamada estéril, já está no 6º mês, pois para Deus nada é impossível. Então a gente vê que o mesmo anjo Gabriel que avisou lá Zacarias e Isabel sobre o nascimento de João Batista, agora estava visitando Maria. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Está grifado aí para a gente entender a grandeza desse Espírito. Como que a gente recebe uma mensagem com 15 anos de idade aproximadamente, avisando
né, um aviso que foi dado a ela, que ela geraria um filho, que esse filho seria o próprio Filho de Deus, né? Então, olha a fé dessa mulher, o amor transludido numa fé inquebrantável, que já aqui ela não titubeia, ela não fala, mas será que eu vou conseguir? Olha a fala dela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra. Então, o amor de mãe é esse amor cuja linguagem não é uma linguagem racional, né? É a linguagem do coração. Na verdade, quando o anjo fala para Maria, Gabriel fala para Maria, Maria lhe responde pela voz do coração, pelo que ela sentia naquele momento, pela certeza que ela tinha naquele momento de que ela daria conta do trabalho, né, do qual estava sendo entregue. E a expressão faça-se em mim a serva do Senhor é muito interessante também, porque quando a gente se coloca na posição daquele que, mesmo reconhecendo as suas deficiências, mesmo reconhecendo suas fragilidades, mas se coloca na posição de quem, eu sou uma serva, faça-se em mim a sua vontade. Né? Então, do tipo, aquela outra colocação que a gente pode dizer, quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Então, naquele momento ela disse, eu me coloco na posição de serva, daquela que estará disposta a cumprir todas as palavras das quais você está dizendo que vai acontecer comigo. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas para a região montanhosa, para a cidade de Judá. Esse trecho está em Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 39. Vamos passar agora para um segundo momento. Então, nesse primeiro momento, que a gente vai fazer, né, uma passagem rápida para mostrar as facetas desse amor modelo. Nesse primeiro momento, em que Maria recebe a informação, a gente tem a presença aí do amor que confia incondicionalmente, né? O amor que confia incondicionalmente. Então, nesse primeiro momento. Vamos ver o segundo momento que Lucas agora vai falar para nós. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Então, nós estamos no momento aqui, agora, né, que precede o nascimento de Jesus. Então, houve esse decreto do imperador César Augusto sobre o recenseamento do Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Então, nesse momento do recenseamento, Maria já estava prometida em casamento a José. Então, houve o recenseamento, não é? E Maria também já estava esperando Jesus. Então, ela já estava grávida esperando Jesus. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estrebaria. Havia pastores, esse texto, como eu estou falando para vocês, é um texto do Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelista que mais fala de Maria, seguido depois de Mateus. As maiores referências que a gente tem dos 4 evangelistas é de Lucas e de Mateus. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite
tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe, aí a segunda visita do anjo. A primeira da anunciação. Agora ele aparece novamente. Apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo. Só lembrando, né, que o Cristo se refere ao Filho de Deus anunciado por todos os profetas do Velho Testamento. Não é? Jesus, o nome de batismo. Cristo representa o Filho de Deus, aquele que é o prometido por Deus. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse anúncio foi feito, a gente sabe da visita, né, dos reis magos, né, do aparecimento da estrela de Belém, né, e o anúncio de que o Senhor já havia chegado. Então, a gente sabe que os três reis magos se conduziram pelo conhecimento que tinham das estrelas e foram até Belém, aonde o menino exatamente tinha nascido, já tinha nascido, né, numa estrebaria, porque era recenseamento, todo o povo estava se dirigindo, né, para aquela região, não existia estalagem nenhuma, a única estalagem que existia é a estrebaria, que nada mais é do que um estábulo onde se guardam os animais. Jesus nasceu numa manjedoura, né, no local mais simples. E que interessante isso, né? Quando toda a tradição judaica apontaria que Jesus seria filho de um rei poderoso, ele vai nascer exatamente filho de José e de Maria, em Belém e dentro de um estábulo. Então, ele rompe aí todas as tradições, né? Por isso que em Israel até hoje se espera ainda a vinda do Cristo. Israel tem Jesus como um profeta, não como um Messias. Até hoje se espera ainda a vinda do Messias. Porque Jesus ele rompe com tudo que se possa pensar, né, do que o povo de Israel se esperaria da chegada de um rei. Isso é muito importante na vida dele. Sobre o nascimento. De repente, uma grande multidão do exército celestial. Aqui a presença novamente da espiritualidade. A gente percebe Jesus, o governador da terra, né? Aquele que elaborou o planeta, aquele que pegou a incumbência de Deus, né, de trazer aquela nebulosa que se desprende do Sol, temperaturas absurdas, né, e vai trazer o que a gente tem hoje no planeta. Então, ele que vai fazer todo esse processo. Então, o próprio governador do planeta, nesse tempo, ele vem ao orbe. Então, a gente observa que toda a equipe espiritual de Jesus, todos os espíritos celestiais e outros também crísticos vão estar acompanhando ele nesse momento importante, muito importante, o maior momento da história do nosso planeta, a sua chegada. De repente, uma grande multidão, olha só, um exército celestial. Então a terra foi circundada, né, por uma energia celestial naquele momento. Apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. A gente vai falando aqui, não sei se estão percebendo, o coral vai cantar no final, e a gente vai lembrando várias músicas, né, que a gente sempre cantou na história, aqui na escola. Glória aos céus, paz na terra aos homens de boa vontade, e outras canções, né, que a escola sempre foi muito musical. Aqui a gente passa por um marco também muito importante. A gente sabe que a parte da infância de Jesus, ela não aparece nos evangelhos, é uma parte que fica... Kardec, na codificação, ele vai
desconsiderar por completo a ideia de que Jesus, nesse período, teria vivido com os essênios, até porque ele não precisaria, né? Jesus já era um espírito puro, mas houve historicamente, houve essa... E aonde estava Jesus nesse período? Jesus estava nesse período na convivência familiar, com José, com Maria e com sua família. Isso é muito importante a gente falar. Jesus, ele pregou durante 3 anos, mas ele conviveu 30 no ambiente familiar. Tá? E aonde ele aparece, aonde ele é anunciado? Na festa de Caná. O que é a festa de Caná mesmo? Quem é que pode me ajudar? A festa de bodas de casamento. A família de Maria e José foram convidados com seus irmãos para irem a uma festa de casamento, né? E Jesus, como filho, ele vai à festa com a sua família. Bom, a frase, fazei o que ele vos pedir, é uma frase muito significativa. Que a gente vai lá e pega no início Maria dizendo para o anjo assim, faça-se em mim a sua serva. E agora, exatamente no momento, porque após a festa de Caná, Jesus, ele sai de sua casa e passa para o seu messianato. E aqui há uma outra frase muito importante de Maria. Uma frase que denota um amor que compreende profundamente o seu papel de mãe. Que até aquele período, né, Jesus viveu sobre os seus cuidados, seus cuidados diretos, e naquele momento, a partir da festa de Caná, Jesus vai trazer os seus discípulos, vai iniciar o seu processo, né, de Messias. Até aqui, ele é o Jesus, o Filho, né? É claro que nas biografias espíritas, sobretudo no livro Boa Nova e outros livros, a gente vai encontrar algumas citações sobre essa fase de Jesus. No Evangelho de Lucas também, a gente vai encontrar uma passagem em que Jesus leva para dentro da casa de Maria 2 forasteiros. A gente vai encontrar isso também no Evangelho de Lucas. Lucas ou Mateus, tá? Que é uma referência, quando criança. E vamos encontrar também aquele episódio em que ele some aos 12 anos de idade, na festa de Jerusalém, na grande festa de Jerusalém, e é encontrado dentro do templo, com as escrituras na mão, falando de maneira a mais sábia possível acerca do Evangelho de Deus, das leis de Deus, né? Esses 2 episódios a gente vai encontrar no Novo Testamento. Mas a festa de Caná agora, vamos continuar esse texto aqui, que vai dizer assim, a frase, fazei o que vos pedir, denota um amor que confia plenamente no Filho. Em que momento Maria vai falar essa frase? Só para a gente recordar aqui. Na tradição judaica, conforme nas tradições de países, né, existem os agouros, né? E qual era a questão? Se num casamento o vinho acabasse antes da festa, era sinal de que o casamento não ia dar certo. Olha só. Que bom que isso não está no Brasil, né? Senão... Então as festas iam durando, eram festas de 1 semana, dia e noite, era um negócio assim, né? E aí o que acontece? Houve uma programação mal realizada pela família dos noivos e o vinho estava acabando. E Maria era muito, muito, muito mesmo amiga da família. Veja só, e a família, como é que eu vou dizer para vocês? Pelo menos pelo racional, não sabia dos poderes de Jesus. Mas Jesus era envolvente, né? Por que será? Eu fico me perguntando, e eu já penso numa resposta, que eles vão levar um problema de um vinho para Maria. Podia levar para tanta gente, não podia? Tinha tantos convidados, né? Mas eles vão levar para Maria essa questão, essa preocupação. Maria vai pegar aquela informação,
ó, cara, o vinho vai acabar antes da festa. Isso é sinal de agouro, isso é sinal de que... Isso era um sinal muito ruim, era um prenúncio muito ruim mesmo, para quem estava casando. Era como se você já estivesse casando e com a maldição. Seria uma maldição que estava caindo sobre o casal ali, né? E aí Maria vai procurar Jesus e vai levar a questão. Quer dizer, ela sabia dos poderes do filho. Se a gente pensa assim, né? Que, não, Maria, ela não tinha consciência. Não, ela tinha tanta consciência que está aqui, ó. Ela vai recorrer a Jesus. Jesus vai dizer para ela, na tradução ele vai dizer, mulher, não é chegado o meu tempo, que mulher na época era uma palavra muito carinhosa, que representava a palavra mãe. Mulher e mãe, na língua hebraica, representa a mesma coisa, mãe. É como se ele dissesse, mãe, não é chegada a minha hora. O que você quer que eu faça? Mas quem é que deixa de atender um olhar de uma mãe, um pedido de uma mãe? Não é? A gente sabe disso, não é verdade? Vou me permitir fazer aqui. Eu já sou sexagenário, já passei de 60. Saindo de casa, minha mãezinha com 83 anos falou, meu filho, coloca uma blusa que tá frio lá fora. Mãe é mãe em todas as idades. Né? A gente fala e fica emocionado, não é verdade? E eu olhei para ela e falei, minha mãe, mas eu vou estar em lugar coberto. Ela, mas meu filho, você tem que se cuidar. A mãe sempre é mãe. Então Jesus, diante daquele pedido da mãe, aquele pedido, meu filho, ela olha para ele como se falasse, eu sei que você pode fazer alguma coisa, né? Maria então vai, Jesus pede, né, os jarros de barro, pede que coloque água, e a Maria vai falar exatamente isso, fazei o que ele vos pedir para fazer, que era a coisa mais absurda, como é que eu vou, faltou vinho, eu vou encher talhas enormes com água, era uma coisa absurda, né? Os homens ficaram assim, eu faço ou não faço, né? Eu vou encher ou não vou encher? E aí Maria vai intercede dizendo, fazei o que ele vos pedir. É uma das palavras mais significativas da Virgem Maria, transmitida no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Maria dizia aos serventes em Caná durante um casamento que seguisse a instrução do seu filho. Esta frase, está aqui, é um chamado à humildade, à obediência e à confiança em Deus. Então a gente tem 3 características muito importantes do amor de Maria. Essas características, ela era extremamente humilde. Lembremos do início lá da Anunciação, faça-se em mim a sua serva. Ela era extremamente confiante, o amor que confia. Eu confio na sua palavra, na palavra do anjo Gabriel, né? E também extremamente obediente. Em todos os momentos ela foi obediente àquilo que Jesus lhe propunha, aquilo que o plano espiritual, né, delineou para que ela cumprisse. Então a condução desse amor modelo que a gente está trazendo de Maria, gente, vamos pensar bem. O governador do orbe vai vir ao planeta. Quem é que vai recolhê-lo no ventre? Quem que vai cuidar dele em tenra idade? Quem é que vai o pegar no colo, né? Fazer todos os cuidados que uma mãe... Essa mulher não é um espírito qualquer. Né? Realmente é um espírito muito especial. Daí a gente vai entender por que no livro A Caminho da Luz, no capítulo 19, em que Emmanuel vai falar da preparação de Jesus à vinda do planeta, ele vai citar nesse capítulo 19 vários nomes de espíritos que participaram. Ele vai citar lá Simeão, vai citar lá José, vai citar vários nomes. E aí é interessante que quando a gente lê esse capítulo, a gente não vê o nome de Maria, porque o nome de Maria vai aparecer no final do capítulo 19, quando ele vai dizer assim, e ele vai terminar esse capítulo dizendo, e a Maria, né? A Santíssima Maria, a Maria em espírito. Ele vai encher a boca para dizer,
Por quê? Porque, né, dentre todos esses personagens importantes que estavam nessa reunião, né, que iriam participar desse processo, ele termina o capítulo 19 do livro falando, e, sobretudo, Maria, a sua mãe santíssima. Então, um espírito de alta envergadura. É por isso que ela comanda, né, o trabalho das samaritanas. Eu já tive a oportunidade, pela vidência, de ver, Cris sabe disso, nas reuniões de obsessão, alguns setores da Escola Maria Nazaré, como alguns médios aqui também já tiveram. A escola não é isso que a gente vê. A Escola Maria Nazaré, ela transcende em altura e em dimensões laterais, isso daqui. A escola tem departamentos de manipulações fluídicas, salas de tratamentos espirituais, departamentos aqui de urgência, de atendimentos, que a gente nem imagina. Isso aqui é um hospital enorme, né? Uma vez na reunião, enorme, 5 andares, uma vez na reunião de obsessão aqui, uma entidade, que coisa, eu vi um corredor que não tinha fim. Falei, o que é isso, gente? A gente fica até perturbado, né? Diante de determinadas coisas que abrem na visão espiritual. A Escola Maria Nazaré, né? Quantos frequentadores nós somos? Não sei. Não, nem imagino. Você imagina? Não. Você entendeu, né? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei. Eu não sei. A equipe espiritual da Casa Espírita Cristã Maria Nazaré, a gente não sabe o tamanho, né? Às vezes a gente olha na reunião e fala assim, não, no salão hoje tem 50 pessoas. Bota 500, bota 600. A gente não sabe os nossos trabalhos aqui, em quantas instâncias espirituais eles estão sendo replicados através de sistemas, né, que Maria leva. Gente, a Escola Cristã Maria Nazaré, ela pertence a um grupo seleto de escolas, né, de trabalhos que Maria dirige no planeta Terra. Isso é pouco. A gente está num trabalho com repercussões no planeta. Então, muitas das vezes, né, num determinado trabalho que a gente está fazendo, sem que a gente perceba, todas as escolas, todos os trabalhos ligados aos trabalhos de Maria, estão conectados naquele mesmo momento fazendo o trabalho, né, de encaminhamento de fluidos para a Terra e tudo mais. Então, vamos seguir, porque o tempo passa, hoje tem o coral, hoje a atividade é bem... Então, olha só, esse amor aqui, ele vai trazer dentro dele características de um amor humilde, obediente e confiante. Quando a gente fala do amor, gente, a gente fala da energia aglutinadora e ordenadora do universo cósmico. Isso é o amor, sob o ponto de vista energético. Quando a gente vibra nas vibrações do amor, a gente entra diretamente na aura do Criador. Olha que interessante. Então Maria, o amor de Maria era esse amor que ele estava impregnado. E dentro desse amor, naturalmente, que o amor precisa de ser humilde. A gente vai ler o texto aqui de Paulo aos Coríntios e a gente vai entender. Haroldo Dutra tem um grupo muito interessante, eu vou ser rápido aqui, em que ele faz um estudo bem profundo do Evangelho. Esse estudo a gente pode acompanhar pela internet, é uma mesa, né? Existem vários. E a gente trouxe aqui alguns pontos de reflexão importante de um estudo que Haroldo vai fazer sobre o amor de Maria, sobre a vinda de Maria. Ó, o primeiro aspecto que ele vai colocar aqui, o desafio de Maria como mãe de Cristo, convivendo com sofrimento sem perder a esperança. Gente, é muito legal amar, muito gostoso, né? Mas quando as bordoadas vêm, a gente manter ali, né? Dentro da confiança irrestrita em Deus, dentro de uma fé que está ali, eu sou a sua, é difícil. E Maria, desde o início de sua vida, ela não titubeia com relação a essa confiança. É uma característica permanente do amor de Maria. A outra questão que Haroldo coloca, a conexão entre o amor e dor. O tempo inteiro, Maria, ela tinha sobressaltos no coração, porque Jesus ele foi ameaçado o tempo inteiro. Basta que a gente leia os evangelhos.
a quantidade de ciladas, né? Após Jesus ser anunciado, ele começar o seu messianato, o tempo inteiro Jesus sofreu ódios da humanidade. Nós que estávamos naquela época, estávamos mais do lado do ódio do que pelo amor a Jesus. Joana de Ângeles tem uma expressão no Amor Imbatível, no livro, uma página no Amor Imbatível, em que ela fala assim: não existia meio termo com relação a Jesus. Ou a pessoa o amava profundamente, ou o odiava. Mas não é verdade? É verdade. As frases de Jesus são extremamente fortes. Elas mexem demais com a gente. Então aqueles que se achavam acima do poder, acima da lei, eles odiavam Jesus mesmo. Eles queriam ver Jesus na pior morte, e o viram. Jesus teve a pior morte. A morte dada aos piores criminosos, que era a crucificação, após os açoites. Então, Jesus era cercado por ódio. E se esse ódio chegava ao filho de Maria, chegava a Maria. Mas alterou o amor de Jesus? Alterou o amor de Maria pelo seu filho? Não. O amor continua imbatível. Continua firme naquele momento. Então essa conexão entre o amor e o ódio foi permanente na vida de Maria. E a entrega silenciosa. Aparentemente a gente não vê Maria seguindo Jesus nos 3 anos de trabalho. Foi um amor silencioso. Ela acompanhava cada notícia, ela tinha portador de mensageiros, ela sabia cada passo, aonde o filho estava, o que estava fazendo, o que estava acontecendo com ele, né? E vivia em constantes preces para o seu filho. A conexão de Jesus e Maria era muito forte. Eles se visitavam, eles estavam quase que num constante conúbio ali, né? Ele em pensamento, em coração, e sua mãe. A integração era muito grande. A gente viu a página de início aqui, né? Que a gente vai aqui. A fé como base para suportar as perdas e seguir adiante, uma característica importante. A fé como base para sustentação do amor. Maria como símbolo de resiliência espiritual, né? Capaz de inspirar nossas próprias caminhadas. Aqui na escola, a gente sempre canta Casinha Singela. Bom, final da vida de Maria, eu não vou me alongar aqui, vou depois deixar o vídeo da canção, que vai contar esse trajeto para vocês. Por quê? Porque essa parte aqui, que está aqui, ó. Não é? Olha aqui como é que... Carlinhos combinou alguma coisa comigo, Carlinhos? Né? Combinamos sim, Carlinhos. Espírito a gente combinou lá. Evaldo, ó, eu disse, tá tudo certo, Carlinhos. Tá tudo bem. Coloca lá que eu também vou colocar, né? Então eu vou. Aqui, ó, olha só, livro Boa Nova. Esse texto está aqui, vocês têm na mão de vocês, ó. É uma página linda que o Humberto Campos vai falar sobre Maria, vai contar, né, toda a sua trajetória. Então eu vou pular essa parte aqui. Tá. Carlinhos, eu vou terminar dentro dos 15 minutos, né, que vai entrar o coral. Então, eu vou passar para vocês aqui uma canção muito especial. Ela está num projeto, inclusive, do Júnior Vidal. Ele esteve aqui em Campos, chamado Família. Essa canção demorei 2 anos para fazer. Comecei a escrever. Tudo que a gente vai falar de Jesus, de Maria, geralmente os compositores, os poetas, seja qual for, a gente tem grande dificuldade, porque por mais que a gente escreva, sempre a gente olha e fala assim, não tá bom, não tá bom, né? E aí ficou gaveta, voltava, aí depois em Guarapari, na cidade de Guarapari, eu estava veraneando lá, e aí eu falei, Júnior, eu tenho que terminar uma canção sobre Maria, e aí a canção se chama Entrega, e aqui eu já deixo para vocês, não é? Vamos prestar atenção na letra, porque ela resume bastante do que a gente falou aqui hoje. Que Maria possa nos envolver, não é? E que a gente possa se sensibilizar com essa canção. Vê aí se está...
Naquela tarde, ela chorou, olhou pro seu dia que fizeram vestir. Lembrou do menino servindo Deus, pregando no tempo lições de amor. Naquela tarde, que consumiu seu olhar e seus olhos. Mãe, eis aí o teu filho. Eis aí tua mãe. Era chegado o momento da espera de ser nova era de luz e calor. Nasce no monte a eternidade de ser para tudo a mais pura expressão do amor. Surge Maria, se pega na minha, desaguentado na rua. Planejo o dia, a colheita ventura, se planta o fiel seguidor. Era chegado o momento da espera de ser Noela, de luz e amor. Mas hoje a eterna bênção de ser para o mundo a mais pura expressão do amor. E Então, que Jesus possa nos amparar, que Maria possa nos envolver no seu amor, né? E estejamos todos em paz. Já aproveitamos, deixamos nosso agradecimento verbal. Então, belo estudo, falar de Maria, sempre emociona, né? Ainda mais essa casa, todos nós que fomos trazidos aqui de uma forma ou de outra, temos uma ligação grande com esse espírito, né? Não existe acaso. Somos mais de 40 casas espíritas em Campos. A gente pensa assim, é mais perto. Não, tem pessoas do outro lado da cidade e que vem aqui, e que às vezes tem uma casa espírita que gostaria na sua casa, mas vem aqui. É essa ligação, né, com esse espírito, e claro, com aqueles que trabalham em seu nome. Então, a quem nós agradecemos, né? Com certeza, toda a ajuda que a gente recebe. E lembrando a todos que eles estão apostos para nos ajudarem. Então, que a gente recorra nos nossos momentos de dificuldade, de dor, de atribulações, que a gente recorra aos espíritos que trabalham aqui nessa casa, trabalham conosco,
em cada momento que a gente está aqui. E nós hoje teremos, nesse momento, a evangelização infantil, que irá se apresentar para nós. Eu não estou vendo os pimpolhos ali ainda não. Mas estava ouvindo os barulhinhos, né? De atrás, os 1000 barulhinhos. E teremos também o nosso coral da escola, né? Que vai se apresentar depois. Aproveitamos então quando as crianças estão vindo. No dia 8 será o nosso almoço tradicional de aniversário. Esse ano será uma feijoada. Como dizem alguns, uma doce, gostosa infusão, tudo fluídico. Fluídico né? Fitness não, né? Mas com certeza será um almoço muito alegre, muito gostoso, com música ao vivo, teremos aula da Valéria, com direito a refrigerante, a água, a sobremesa, então, e sem pé de fogo. Não, porque eu já fui questionada se a feijoada tem rabinho de porco, pezinho de porco, não tem não, tá? Não. Só tem carne seca, palha, linguiça, lombo, vai ficar bem gostosa. Torresminho, polvinha, laranjinha e as criancinhas nada. Bom, o Alissa No Facebook. show no Facebook. Ao vivo, diretamente para todo o Brasil. Fazendo publicidade feijoada. Estão todos convidados. Obrigado. Né? Minha amiga que está me lembrando que eu estou ao vivo para toda a internet. Então estamos todos convidados. Cláudia, eu vou tirar aqui. Eu vou E também tirar isso aqui de você. Que tem então conosco, né, em homenagem aos 66 anos, a evangelização infantil aqui da sede, que funciona toda segunda-feira, às 18h45. Então vamos trazer os netinhos, os filhos e sobrinhos, evangelizar o futuro, né, o presente, que será breve. Estão crescendo, né, e rapidinho, então é a chance de nós darmos novos valores, reforçarmos o que já existe de bom. Que lindo! Vermelho esse fone de ouvido, um microfone amarelo.
moça, velha, velha. Boa noite. Bem-vindos. Vamos fazer a nossa apresentação. E como o tema central da casa desse ano é a lei da igualdade, né? Então as crianças vão fazer uma apresentação relacionada a esse tema. E a nossa querida Alice preparou um texto em homenagem aos 66 anos da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré. A ligação entre tudo isso é que nós vimos agora. O que significa a Casa Espírita Maria de Nazaré? Ela significa amor, carinho, alegria, acolhimento, respeito, educação e muito mais. Não dá para definir a Casa Espírita Maria de Nazaré nestas palavras, porque essa casa é especial para várias pessoas e eu sou uma delas. Na minha opinião, os 66 anos dessa casa seguem com 66 anos ensinando, educando e ajudando a várias pessoas até hoje. E isso sim não dá para ser definido em palavras. Na minha opinião, as palavras que se destacam aqui é amor, carinho e fraternidade. É por isso que eu gosto tanto dessa casa. Como o tema da lei da igualdade, as crianças aprenderam uma música, né, que fala Somos Diversos, o nome da música, e o Cláudio vai ajudar aqui, a gente vai cantar essa música com você e vai estar passando ali. É. E aí todo mundo pode cantar junto. Vamos lá, vocês? Todos preparados?
E relembrando, para quem quiser participar do nosso coral, os ensaios acontecem nas segundas-feiras, às 18 horas até 18h45. Estão todos convidados. O nosso passe hoje foi coletivo, né? Nada melhor do que a música. Todos nós, com certeza, tenhamos a certeza que tomamos o nosso passe. Vamos fazer silêncio. Vamos, crianças, ajudem a gente fazer a prece, né? Um momentinho da prece. Então vamos fazer aquele silênciozinho bonitinho para a gente conversar aí com Deus. Doce Mãe de Nazaré, Mãe espiritual de todos nós, obrigada, Senhora, obrigada pelas bênçãos que neste momento caem sobre nós do seu manto de amor, de serenidade, de força, de coragem, de esperança. Na certeza, doce Senhora, como disse um dia aos cristãos no circo de Roma, tudo passa. Tudo passa e só o reino de Deus é bastante forte e não passará de nossas vidas. É nessa certeza, doce Senhora, porto seguro de nossas almas, que agradecemos esses 66 anos de desafios, mas de construção deste ponto de luz que é esta escola dos dois planos da vida. E como eternos pedintes, necessitados do seu colo de mãe, mais frágeis do que aparentamos ou do que queremos ser, que nós aqui nos colocamos, doce Senhora, para sermos envolvidos pelo teu manto de amor, para sermos colocados em seu colo de mãe, para termos a nossa embarcação aportada nesse porto seguro que és em nossas vidas. Nos sustente, Senhora, nos proteja de nós mesmos, nos abençoe e ilumine a caminhada em nome do teu Filho e querido Mestre Jesus. Abençoa a sua humanidade, abençoa a todos nós nos dois planos da vida, aos nossos amores, onde estiverem. Nos ilumine a caminhada, nos sustente os passos nossos e dessa casa que tanto amamos, para que ela continue a ser esse ponto de luz, a socorrer tantas almas. Fica conosco, que assim possa ser. Thaís pede que as aguinhas estão do lado de fora. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.